A paz de Deus no nome de Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre mulheres pregadoras. Nós vamos desvendar um pouco diante da Escritura se é certo a mulher pregar o Evangelho. Nós viemos através da Escritura Sagrada, no livro aos Efésios, capítulo 5, os 5 ministérios bíblicos nas Escrituras, onde diz, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profeta, e outro evangelista, e outro para pastores e doutores. Não existe na Escritura ministério feminino de pastora. Deus concedeu isso somente a homens. Nós vivemos num tempo onde existem muitas mulheres que pregam o Evangelho, que se chamam a si mesmas de pastora, mas isso não é Escritura. Isso é contra a Bíblia Sagrada. Nós lemos aqui 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, apóstolo Paulo chegou a dizer: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. As mulheres aprendam caladas nas igrejas. Elas não devem ensinar, elas não devem falar sobre a Escritura. A mulher tem uma posição bonita na igreja, ela pode cantar, louvar, adorar a Deus, tocar o instrumento, mas ela não pode pregar o Evangelho, porque o próprio apóstolo Paulo disse aqui: estejam calados nas igrejas, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Então, quando uma mulher toma a palavra de Deus e começa a pregar perante Deus, isto é indecente. Isso é contrário à Escritura, contrário à vontade de Deus. Você pode me dizer: eu conheço uma mulher pregadora que prega muito bem, que nós somos abençoados. Isto não importa perante Deus. Certa vez, profeta Samuel disse para o rei Saul, onde o rei Saul fez um sacrifício, matando aquele animal, e o profeta Samuel repreendeu, porque era o sacerdote que tinha que fazer aquilo. E Samuel disse: Saul, é muito melhor obedecer do que sacrificar. Então, não importa se a pregação dessa mulher é boa, ela precisa obedecer à Escritura. Como que ela vai ensinar isso, aonde a própria Escritura está condenando-a? E não paramos por aí. Livro de 1 Timóteo, capítulo 2, o título diz: Deveres das mulheres cristãs, onde diz: a mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine. Ponto final. A Escritura Sagrada está dizendo: não permito que a mulher ensine. Então todas as mulheres que pregam o Evangelho devem parar de ensinar. E nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Isto é a vontade perfeita de Deus. Quando uma mulher começa a pregar o Evangelho, não é a vontade perfeita de Deus, é a vontade dela e das igrejas, porque isso é a era do modernismo. Isso chama as mulheres, chama ajuntamento de mulheres, culto das mulheres e oração das mulheres. Isso não é Escritura. O homem deve pregar o Evangelho. Deus levantou homens para o ministério apostolado, ministério de profeta, ministério de doutor na Escritura, evangelista e pastores. Então, meu ouvinte, você que está escutando essa mensagem,
Não precisa ir mais além do que isso. Essas 3 escrituras que eu citei, creia que isso é Deus e a vontade de Deus. E sirva a Deus em oração. Você que é mulher, sirva a Deus. Você pode entregar um panfleto na rua. Você pode fazer um convite para ir à igreja. O seu testemunho fala mais alto que as suas palavras. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, este assunto está esclarecido. E se você é uma cristã, você concordará com a Escritura. Amém? Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo.